continua aqui falando sobre esse assunto. Bom, eu acho que... como é que a gente faz daí para escolher a carne? Quais os cuidados que a gente deve observar na hora que a gente está comprando um produto? Nós, mães, enfim, que cuidamos da alimentação no nosso dia a dia ali, a gente acaba observando, sim, às vezes a carne, né... Pô, já aconteceu de eu comprar uma carne que não tá com um cheirinho bom, tá com uma cor mais escura, outras vezes tá mais vermelha, mas será que isso é legal, não é? Como é que a gente faz isso? Estamos recebendo aqui convidados muito especiais para ajudar a gente nesse processo. A professora Deise Rosana Simões, que é doutora em Ciência e Tecnologia de Alimentos, também professora titular da disciplina de carnes no curso de Engenharia de Alimentos da UEPG, especialista no assunto, né? E também estou recebendo mais um convidado aqui, que é o João Guilherme Barros de Oliveira, que é engenheiro de alimentos. Obrigada por estarem aqui com a gente. Bom, carne eu acho que é um dos principais alimentos por ser proteína e que é inserido na alimentação da gente desde bebezinho, né? Bom, agora veio essa. Antes de falar da carne, olha só, gente, vou mostrar aqui. Até eu quero saber o que vocês me ajudem sobre isso. Ontem nós noticiamos aqui no Destaque o que a Anvisa permite ter nos alimentos. Até, né? Mas e daí? Eu me preocupei, porque olha só, o mastomate pode ter, né, pelos de roedores. Foi encontrado pelos de roedores aí, né, no mastomate. Então, e daí? O ketchup também, né? Ali, e tem mais, olha só, o chá de menta ou hortelã, esse pozinho aqui, foi encontrado em 25 gramas insetos inteiros mortos aqui. Também pelo de roedor. Até o seu Nildo, nosso cinegrafista, falou, nossa, eu não sabia que eu comia inseto, que eu tomava inseto. Pois é, o orégano, isso aqui é orégano, isso aqui é o chá. Daqui o orégano foi encontrado areia e cinzas insolúvel em ácido, também fragmentos de inseto. E olha, café, gente, o café. Trouxemos mais isso aqui que nós não mostramos ontem. O café, tem fragmentos, tem insetos, pedacinhos de inseto no café. Aliás, moído, né? A gente nem vê. Esquenta, ferve, tá tudo certo. Ferve, daí não tem problema. Eu quero saber disso, porque o café é o mais comum. Olha, isso aqui eu me choquei. A bolacha tradicional, a bolachinha aqui, chamada como bolachinha maisena, enfim, marca, sendo marca ou não, ela é conhecida como uma bolachinha, né? Geralmente é a primeira bolacha que a gente dá para o bebezinho, não é mesmo? Não é? Gente, foi encontrado também fragmentos de insetos. Pois é. E aqui, canela, tem canela em pó, enfim, até isso aqui, gente. Como é que a gente faz? Faz mal pra gente? Bom, Gisele, então, na verdade, a resolução da Anvisa de 2003, ela não previa a presença de nenhum desses contaminantes nos alimentos. Então, antigamente no Brasil, o que existia era assim, se existisse contaminação desse tipo, o alimento não estava apto para o consumo. Certo. O que aconteceu foi que em 2014, foi pela recente. Recente. Então é a resolução 14, 2014. Ela permite índices seguros das quantidades dessas sujidades, né, desses ingredientes estranhos à fabricação desses alimentos. Então, quando a gente pensa, como você citou aqui, todos esses contaminantes, na verdade a gente pode ficar tranquilo. Pode mesmo? Porque senão já teria morrido, já ia ficar doente toda vez que eu fizesse qualquer alimentação. Porque o café, a maioria das pessoas tomam todos os dias, bolachinha, chá, são produtos comuns usados em macarrão, tudo, né? São coisas que a gente consome diariamente. Então o nosso organismo está preparado para receber essas coisinhas. Na verdade, isso aconteceu porque em 2004, mais ou menos, houve um caso de um produto que veio importado para o Brasil, né? Um ketchup de uma marca famosa. Que tinha quantidade superior, aliás, tinha quantidade de todos esses contaminantes que a gente conversou aqui. Certo. Mas a Anvisa, então, observando isso, propôs, então, uma quantidade adequada, regulamentou isso, para que a gente tivesse quantidades regulamentadas de cada um desses contaminantes e seguras, volto a frisar, seguras do ponto de vista alimentar. Certo, seguras assim como? E lembrando que todos esses produtos, eles passam para tratamento térmico também. Entendi. Né? Então isso acaba esterilizando o bichinho, seria assim? Vamos fazer, esteriliza. É uma sujidade. Né? É uma sujeirinha esterilizada, né? Limpinha. Então o tratamento térmico, todos esses produtos, eles acabam passando para o tratamento térmico. Então isso acaba estabilizando o produto. Do ponto de vista microbiológico, a gente consegue manter esse produto aceitável para o consumo. Certo. E do ponto de vista em quantidade, lógico, a gente fica preocupado, né? Como é que eu vou servir
pedaço de rato, pelo de roedor para o meu filho. Exatamente. Nesse caso, é uma quantidade segura. Não deveria existir? Lógico que não. Mas a gente sabe que nos processos industriais, a grande indústria de alimentos, a gente acaba tendo, por falhas, por exemplo, no processo de boas práticas, enfim, a PPCC, podem acabar surgindo fragmentos desses contaminantes, como já disse, e podem acabar, então, trazendo algum malefício para a gente. Mas dentro dessas quantidades esperadas, a gente pode ficar bem tranquilo, pode servir sem problema nenhum. Ai, que bom. Agora eu fico mais aliviada, né? Você de casa, né? A gente vai deixar de comer tudo agora. Não, não é bem assim. Isso é importante trazer informação para esclarecimento mesmo para a população. E do que, vamos falar um pouquinho da salsicha. Do que a salsicha é feito, por exemplo? Muita gente não sabe, né? Então, basicamente, né, a salsicha ela é elaborada a partir de retalhos, né, de carne que são feitos dos processos para a desossa, né, ou seja, dos retalhos são feitos os cortes comerciais, então toda a parte de toalete são retalhos de carne que podem ser utilizadas de diferentes espécies de animais para elaboração de salsicha. Para quem nunca entrou dentro de um centro, de um frigorífico, por exemplo, não tem noção de como é o processo. Eles aproveitam tudo do bichinho, né? Do animal. Sim. É aproveitado tudo. Então, cada setor embutido vai determinar, então, depois dos cortes especiais que a gente vê ali, o que não sobra. Na verdade, não sobra. É aproveitado tudo do animal. Sim. Então, esses retalhos, essas carnes de diversas espécies de animais de açougue são utilizados. A carne mecanicamente separada também é utilizada numa proporção de até 60%. Então, o que seria essa carne mecanicamente separada? É aquela carne que da carcaça, por exemplo, do processo de abate de aves, sobra uma carcaça. Essa carcaça, ela passa por um processo nesse equipamento que separa esses pedaços de carne que ficam aderidas à parte óssea, ela separa essa carne. Então, essa carne é separado a carne do osso. Então, essa carne é denominada carne mecanicamente separada. Então, ela pode ser utilizada em até 60% nos produtos que devem obrigatoriamente passarem por tratamento térmico, né? Então, eles devem ser cozidos, né? Então, a carne mecanicamente separada, ela também é um ingrediente da salsicha. Além de, dependendo do tipo da salsicha, pode ser utilizado até em 10% vísceras comestíveis, que a gente chama, né? Então, seria coração, língua, pele, gorduras, tendões, né? Então, por isso que a população fica tão preocupada, né, que tipo de ingrediente que tem na salsicha. Então, nem todos os tipos, dependendo do tipo, ela vai ser utilizada uma quantidade. Mas essas vísceras comestíveis em até no máximo 10%. Então, assim, é seguro comer um alimento, até porque ele passa por esse processo térmico, exatamente. Né, então, a salsicha, todos esses ingredientes são misturados, né? A carne mecanicamente separada, as aparas, os retalhos, a víscera, dependendo do tipo da salsicha. E assim são adicionados aromas, condimentos, especiarias para dar o sabor, né? Então, essa emulsão, ela acaba sendo embutida, que pode ser num envoltório natural ou artificial, passa pelo processamento térmico, que assegura a qualidade microbiológica, né, do alimento, e depois ela é embalada e comercializada. Né? Então, professora, doutora, enfim, não, eu queria perguntar sobre a cabeça do porco, né? Do suíno lá. A cabeça do porco, ela é proibida para consumo ou não? Ela pode causar mal para a nossa saúde? Então, na verdade, assim, toda essa polêmica gerou no seguinte aspecto. O que é proibido? O cérebro e qualquer glândula, né? Não só da cabeça, mas de todo o animal, ele é proibido de ser utilizado, né? Alguns mercados externos pode até ser exportadas essas glândulas, mas aí são para produtos para comércio exterior, né? Certo. Aqui no Brasil não é permitido. Não. Então, o que acontece? Essa carne, desde que devidamente obtida, sobre todos os processos de higiene, de boas práticas, ela não faz mal nenhum, né? Só que todos os produtos que se forem adicionados, eles devem passar pelo tratamento térmico, a mesma questão do CMS, que é a carne mecanicamente separada que a gente comentou. Certo. Então, assim, tecnicamente falando, ela tem até um poder de liga, que a gente chama, né, porque são diversas partes que compõem um produto, porque a gente precisa de produtos que nos permitam a liga, que permita que aquela emulsão seja formada. Ela tem uma capacidade intermediária de emulsão, que a gente chama, né? Então, assim, essa questão toda gerou nesse sentido, mas cérebro, né, e glândulas são
proibidos. Agora, o que acontece? Existe uma normativa que define a porcentagem de cada ingrediente nos produtos. Então, isso sim deve ser seguido. Então, né? essa já é determinado, né, por lei. Existem todos os padrões de identidade e qualidade de alimentos, de salsichas, mortadelas, né? Então, isso sim que define quais são os ingredientes obrigatórios, os ingredientes opcionais que a gente pode colocar nesses produtos. Isso deve ser respeitado. Perfeito. Nós estamos recebendo muitas perguntas até do pessoal que está com dúvida realmente, a questão do armazenamento da carne. É importante a gente falar tudo, desde da onde veio do mercado, como é que a gente faz. Você pode nos orientar quanto a isso, por favor? Então, a carne, ela precisa estar sob refrigeração. Né? Então, as indústrias de alimentos, elas têm salas refrigeradas, climatizadas, para justamente atender a legislação que nos obriga, né, que nos informa que a gente tem uma temperatura a ser obedecida. Justamente para que essa qualidade chegue até a mesa do consumidor. E né? Com segurança. Com segurança. Então, assim, essa questão é importante esclarecer realmente, porque existem vilões, claro, a gente teve todo esse problema aí, né, mas não são todas as indústrias que efetivamente cometem são questões pontuais, né? Sim, isso até que a população... porque elas estão preparadas para isso. Eu que já conheci os frigoríficos aqui, eu fui na Alegra, eu conheci a produção do Madeiro aqui. Ou seja, a carne, ela é muito rápida, é tudo refrigerado. Tanto que a gente entra, o frigorífico, ele é uma geladeira. O processo inteiro, né? Ele não fica assim, o ar lá dentro é muito gelado. As pessoas que trabalham ali... a temperatura, ela influencia muito na qualidade da carne. Então, se a gente deixar um produto a temperatura ambiente, evidentemente nós temos aqui grande quantidade, é um substrato maravilhoso, né? Tanto que é essencial à nossa saúde. É importantíssimo, né? A gente consumir a carne. Muito importante, é fonte de proteína, de vitaminas, de sais minerais, de gorduras. Enfim, ele é um componente biológico, nutricionalmente falando, ele é muito importante para o nosso sistema todo, né? Porém, a gente tem que ter muito cuidado com essa qualidade. Então, a refrigeração é um ponto crucial, né? Então, a carne tem que estar sempre... Não se pode consumir, hipótese alguma, carne que não esteja refrigerada. Outros fatores que influenciam muito seria a questão do abate, né? Se o abate foi feito em frigorífico, se os animais foram devidamente... o manejo foi devidamente feito, todas as questões de bem-estar animal, que tudo isso também a legislação preconiza. Né? Todas essas questões são extremamente importantes para que a gente tenha uma matéria-prima de qualidade, né? Ou uma carne in natura, porque ela é uma matéria-prima para diversos produtos, né? Então, assim, a refrigeração, se a temperatura estiver alta, evidentemente que vai ter uma contaminação microbiológica, daí a gente vai perceber um odor totalmente atípico. Então, a carne, que quando a gente observa que a carne está com mau cheiro, não deve ser consumida de forma alguma, né? Então, às vezes aquela pegajosidade, sabe, que a gente chama limosidade na carne, isso também já é um indício que micro-organismos deteriorantes estão agindo, estão usando o substrato, porque assim como ela é nosso alimento, ela também ela é fonte de diversos substratos para o desenvolvimento de micro-organismos. É claro que cada peça de carne vai ter um pouquinho de cor de diferenças, mas é uma carne saudável. O que a gente pode observar, assim? Que aqui é a carne mais vermelha? Como é que a gente observa essa questão da cor da carne é bastante interessante, porque quando a gente compra uma carne, por exemplo, a vácuo, né, a carne ela fica bem mais escura. E isso não significa que ela esteja deteriorada, porque o pigmento da carne ele pode reagir com o oxigênio. Então, quando por isso que a gente encontra nas embalagens do mercado aquela carne nas bandejinhas com filme plástico, né, aquele filme é permeável, justamente para que essa parte externa fique bastante atrativa ao consumidor. Se a gente olhar na parte interna, normalmente, às vezes 2 bifes, sei lá, né, o que a pessoa comprar, aquela pode ter uma coloração mais escura, né? Mas isso é uma reação reversível da carne, né? Então, à medida que ela tem ausência de oxigênio, ela tem uma coloração mais escura. Então, quando a gente abre aquelas embalagens das bandejinhas ali, né, ou aquelas grandes embalagens a vácuo, a carne está bem amarronzada, né? Mas se você deixar uns 5, 10 minutos ela em contato com o ar, a cor dela já vai ficar brilhante. Se você tapar essa carne aqui, uma metade que seja da carne, ela vai levar um tempo, ela vai ficar mais escura, pela ausência do oxigênio. Mas isso é uma reação
reversível. Ok, né? então, o importante aqui, na hora da gente consumir a carne, observar, na hora de comprar, como ela já disse, né, a questão do cheiro, se ela tá, né, pegajosa, assim, enfim, é importante, o cheiro acho que é mais um disso, mais importante. E na hora de preparar essa carne também, preparar de forma adequada, né? Sim. Eu acho que assar um pouquinho mais, né, deixar ali o cozimento dela, eu acho que tudo isso é uma forma também de combater qualquer... E sempre pensar que a última coisa que se pega no mercado é a carne, né? São Ah, os é produtos. verdade, a gente esquece disso. Passa lá no açougue, não, pega as carnes, passa rapidinho, vai Não. para casa guardar. E Não vai tem nada de direto ficar para casa. passeando Então, aí. o ideal é que a gente consiga ter essa prática, manter essa prática, né? Gerar uma cultura. Ah, pego tudo que preciso no mercado, a última coisa são os produtos que precisam de refrigeração. Não só a carne, mas como os outros Principalmente produtos nos derivados dias de mais leite. quentes, né? A gente Exatamente, tem que observar né? isso mesmo. Iogurtes, queijos, etc. Né? Então, e a coloração, também uma coisa que o consumidor deve observar é a coloração esverdeada, né? Se ela tiver se a esverdeada... carne estiver esverdeada, ela pode ser tanto por uma contaminação química quanto por uma contaminação microbiológica. Então, ela não deve ser consumida. Nossa, tem muita coisa para a gente conversar aqui, mas nosso tempo hoje está passando rápido demais. Queria agradecer aqui a professora, muito obrigada. Imagina, a eu que agradeço a Deise aqui com a oportunidade. gente também, o engenheiro de alimentos João Guilherme, muito obrigada. Eu vou pedir para vocês voltarem mais vezes, porque, Sim. olha, o pessoal, né, mandaram bastante perguntas e a gente continuar falando sobre isso. Muito obrigada Tá certo, eu que mesmo. agradeço.